todo médico precisa, invariavelmente, saber interpretar uma tomografia de crânio num paciente com AVC. Por quê? Se você trabalha no pronto-socorro, se você está na sala vermelha, com toda a certeza, você vai pegar isso em muitos dos seus plantões, talvez em todos. A tomografia é muito disponível, né? Até em cidades menores já tem tomografia, mas o que não é muito disponível é o radiologista. Então, se você sabe avaliar, você muda a vida do seu paciente, você muda o prognóstico do seu paciente. E a gente sabe que 80% dos AVCs são AVCs isquêmicos e 20% são AVCs hemorrágicos, tá? E aí, de novo, quem vai fechar esse diagnóstico é a tomografia. Não existe nada que você consiga fazer clinicamente, exame físico, história, que possa dizer para você que esse AVC é hemorrágico ou né, ou é um AVC isquêmico. Então, você vai precisar da tomografia. Pegou, atendeu esse paciente, você fez tomografia, o laudo demorou, o laudo não vai sair agora, o laudo vai demorar muito tempo, você vai ter que ver esse exame. E aí você olhou o exame, você não viu nada. Só que você não tem segurança para saber se tem nada, se tem ou se não tem alguma coisa. A primeira coisa é conhecer o exame normal, tá? Então você precisa saber o que é normal. Senão você não vai saber o que está alterado. Então vamos dar uma olhadinha aqui no exame normal. Vou passar aqui um passo a passo do que você tem que ver no exame normal. Então, a primeira coisa é a gente olhar as partes moles extracranianas. Então, olhadas as partes moles extracranianas, aí sim eu vou olhar o osso, tá? Rafael, por que você está olhando tudo isso e não está olhando o parênquima? Porque eu olho primeiro o que tem menos importância no exame, para depois eu focar minha atenção no que está mais importante. Porque se eu não fizer assim, eu vou acabar comendo bola. Eu posso comer bola, sei lá, de uma lesão óssea, posso comer bola de uma lesão de partes moles, porque eu fiquei focado no exame, na parte que interessa, na parte que que é o meu foco de avaliação. Então eu olho primeiro aquilo que não me chama atenção. Então eu vou olhar o osso, né? Para ver se não tem nenhuma fratura, às vezes bateu a cabeça, para ver se não tem nenhuma lesão óssea, tá? Veja, você não precisa saber quais são as lesões ósseas, só de você identificar uma lesão óssea já está suficiente, tá? Então a gente vai olhando desde lá de cima, olha só, vou voltar tudo aqui, a gente vai olhando desde lá de cima, uma calota craniana, vai descendo. Ah, Rafael, o que é esses pontinhos aqui? São calcificações, tá? Calcificação de foice, olha aqui, a foice cerebral, ela pode calcificar e aparecer assim. Então a gente vai descendo, vai olhando aqui a calota craniana e tudo bem, calota craniana também ok, a gente vai olhando toda a periferia da calota, depois aqui já tem os seios paranasais, tá aqui os seios, as células etimoidais, as células esfenoidais, o esfenoide, e aqui os seios maxilares. Aí a gente vê que tem um pouquinho de secreção aqui dentro desse seio maxilar, porque tem umas bolinhas de gás, forma até um nível líquido. Então isso aqui é uma secreção normal, muito comum, não é alteração. Depois aqui a gente tem o maxilar e a mandíbula, aqui os processos pterigoides e a coluna vertebral e o processo odontoide, tá? Nunca esqueçam de olhar o processo odontoide. Por que que vocês não vão esquecer? Porque o processo odontoide pode matar o paciente. Então, se ele fraturou o odontoide, pode causar morte. Então, você tem que olhar se tem fratura de processo odontoide aqui. Olha só, mesmo na tomografia de crânio, não é uma tomografia de coluna, a gente consegue ver um pedacinho do processo odontoide. Então, a gente viu aqui a parte óssea. Tudo bem, agora a gente vai voltar aqui e vai ver a parte, o parênquima, né? O que a gente tem que olhar, né, de fato, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês só o normal, tá bom? Só o normal. Então vocês vão olhar, a primeira coisa é olhar a simetria. Veja se esse hemisfério tá igual a esse hemisfério, tá? Porque tudo que você tem dois na radiologia, você compara os dois lados para ver se eles estão iguais. Se não tiver igual, já te chama a atenção. Então veja, se eu vejo se os sulcos, eu estou vendo os sulcos, o líquor aqui, ó, em volta dos sulcos cerebrais aqui, dos giros, né? Então eu vejo se não está apagado, tá? Porque aí seria um sinal de edema. Então eu vejo os sulcos de um lado, eu vejo os sulcos do outro, eu vejo que está tudo bem, tá? Vejo os ventrículos, tá? Olha só, os ventrículos também estão iguaizinhos, estão simétricos, não vejo alteração nesses ventrículos. E olha aqui, ó, eu vou olhando o sulco dos dois lados, ó, a fissura silviana aqui, tá? Então, também sem
problemas, tá? E vamos até aqui as cisternas da base, tá? Aqui a gente tem cisterna supracelar, porque a célula túrcica já vai aparecer aqui embaixo. Aqui eu tenho a célula e aqui eu tenho as cisternas perimesencefálicas, porque aqui já estamos chegando no mesencéfalo. Então eu tenho aqui as cisternas perimesencefálicas, essas linhazinhas pretas aqui. Aqui eu já tenho quarto ventrículo, tá? Eu vejo que o quarto ventrículo está normal, tem essa morfologia aqui que vocês estão vendo, é a morfologia normal dele, e a cisterna perimesencefálica também, que é importante porque quando tem herniações, a gente vê o apagamento dessas cisternas, tá? Então, não tem, tá tudo ok. A gente olha também o cerebelo, né? O hemisfério cerebelar de um lado e do outro, direito e esquerdo, e a gente vai comparando os dois lados, tá? Depois, a gente vai partir de fato para o parênquima. E o que que a gente tem que ficar de olho? A gente tem que ver aqui, olha só, a substância branca e a substância cinzenta. A substância branca, ela é mais preta aqui na tomografia e a substância cinzenta, ela é mais branquinha aqui na tomografia. Então, a gente tem uma diferenciação da substância branca cinzenta, ou seja, eu vejo substância branca pretinha e eu vejo a linha mais branquinha aqui, que é a substância cinzenta. Eu consigo diferenciar as duas. Este é o padrão normal. E assim eu vou olhando em todos os lóbulos, o hemisfério cerebral, para ver se eu não vejo nada que perca essa diferenciação. Então, olha só, a gente vai olhando e aqui a gente chega numa região muito interessante, que é a região dos núcleos da base. O núcleo caudado, aqui a gente está vendo, olha só, os núcleos da base eles são mais branquinhos, núcleo caudado e a cápsula interna, o braço anterior da cápsula interna, essa faixa mais pretinha aqui e aqui, tá? Forma em forma aqui de um bumerangue, né? Então aqui eu tenho a cápsula interna de um lado, cápsula interna de outro lado, tá? E o córtex da ínsula, olha só, a gente vai dar uma janeladinha aqui, a gente vê aqui, ó, a ínsula é isso aqui. O córtex da ínsula é isso aqui, ó. Eu falei para vocês substância branca e cinzenta. A substância branca tá aqui e o córtex tá aqui. Então, o córtex da ínsula é isso aqui, ó. Isso aqui que eu tô apontando com a seta, tá? Tô apontando com a seta o córtex da ínsula. Então, isso aqui vocês têm que ficar de olho, tá? Porque aqui é um lugar que vai dar um sinal precoce de AVC, tanto de um lado quanto do outro lado, tá? A gente vê córtex da ínsula aqui. Eu consigo ver o córtex e eu consigo ver a substância branca. Então, tá bom. E aqui a gente vê também a topografia das artérias cerebrais médias, tá? Então, vocês olharem aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, artéria cerebral média de um lado, o ramo M2 da artéria cerebral média, o ramo M1 da artéria cerebral média de um lado e o ramo M1 da artéria cerebral média do outro lado, tá? Então, essas são, isso basicamente, né, os núcleos da base, ó, o núcleo caudado direito e esquerdo e o putamen aqui e a cápsula interna, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, uma tomografia normal. Isso aqui é um padrão normal de uma tomografia. Eu vejo que não tem sangramento aqui, não vejo nada hiperatenuante, ou seja, com a densidade aumentada aqui no meio dos sulcos. Então, tudo bem aqui, tá? Então, beleza.